Olá! Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre algo muito relevante, algo que eu sempre pergunto ao Senhor, né? O que trazer, o que falar, peço a orientação dele, eu peço que ele esteja aqui conosco, que ele que ministre aos nossos corações, porque senão são só palavras jogadas ao vento, não tem nada que vai te edificar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem te convence, quem te instrui, quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu sou só a casca que ele usa. Então eu sempre pergunto: o que você quer falar? E hoje, né, antes de gravar, a qual eu estava orando ao Senhor, e ele falava sobre o efeito do estresse no nosso corpo, no nosso organismo, para que a gente tivesse a clareza disso. A palavra do Senhor diz, hoje eu vou ser já direta, tá? A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, assim: portanto, meus amados irmãos, todos os homens estejam prontos para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, porque a ira de Deus não opera a justiça de Deus. É sobre isso. Vamos continuar aqui, se for necessário eu ler. Olha só o que Tiago diz. Parece que é uma palavra muito perfeita para o dia de hoje. Ensinos que a gente precisa praticar, que, como todos já sabem aqui, que eu já me expus, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de expressar, né, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é saber se o que eu penso, que eu acho é relevante, se merece ser dito, se precisa ser dito ou não. Então eu tenho que estar sempre pronta para ouvir. Pronto para ouvir. Nós precisamos estar prontos. Agora, tardio em quê? Em falar e irar-se. Então, nós precisamos aprender e praticar a palavra do Senhor. E entender que eu não preciso falar sempre, eu não preciso me expressar sempre, eu não preciso dar minha opinião. Porque a minha opinião vai ser para edificação ou vai ser para ira, para raiva, para contenda? Ou ainda tem outro ponto. Será que o que eu vou falar, ainda que seja sábio, a pessoa que vai ouvir, ela quer ouvir? Ou será que ela vai desprezar? É aquela palavra, né? Não vamos dar pérolas aos povos. Não vamos dar um ensino genuíno, um ensino profundo que foi tirado de você em momentos tão difíceis da sua vida, em momentos que o Espírito Santo ministrou tão profundo no seu coração para aquele que não quer ouvir, para aquele que vai rejeitar, para aquele que vai, sabe, talvez até rir dos ensinos, zombar. Então a gente precisa ter sabedoria na hora de falar, porque Eclesiastes já nos ensina que há tempo para todas as coisas, para falar e para calar. Então a gente precisa ser, segundo Tiago, prontos para ouvir, mas tardio para falar e irar. E o que eu quero dizer é que nós estamos ultimamente muitos prontos, aptos a nos irar. A gente tem deixado que o estresse venha nos dominar. Por quê? Você vai concordar comigo, eu sei. Para se estressar, basta uma palavra, basta uma cara feia, uma cara diferente. Às vezes a pessoa não está nem te olhando, não é nem sobre você. Talvez é sobre ela, vamos botar aí. Eu de TPM, nem eu me aguento. Então, naturalmente, a minha cara não vai estar agradável. E se a pessoa olhar e se estressar porque eu tô com a cara assim? Ai, não, porque você não deveria estar com a cara assim. Porque às vezes tem gente que desce assim, né? Não deveria estar assim. Não sabe o que você tá sentindo, não sabe o que tá passando por dentro de você, não sabe as guerras que você tá passando, ainda quer opinar, né, naquilo que você tem que expressar. E o que acontece com isso? Acontece que você acaba se irando, você acaba ficando estressado. Aquilo começa a já tomar o quê? O seu corpo. Então, para se estressar, não precisa muito. Precisa acordar, né? Precisa estar vivo para se estressar. Só que para se desestressar é um processo. Tem gente que consegue,
em um dia, em horas. Tem gente que leva dias, 2, 3 dias para se desestressar. E se não, ao longo desse processo, de se estressar, o que vai acontecer? Ela vai virar-se no caminho, ela vai se estressar no caminho. Então isso vai ficando um ciclo. Como que ela sai disso? Hoje nós vamos falar, eu quero pontuar o efeito no corpo, porque a gente precisa cuidar do corpo. Só que nesse ponto a gente também traz a mente, a saúde mental. Porque se a minha mente não estiver boa para filtrar certas coisas, algumas coisas eu descartar e outras coisas absorver, quem vai sentir o impacto, o efeito de tudo isso é o meu corpo. Porque quais são as causas instantâneas? Pressão alta, dor de cabeça, vai te dar dores no corpo. Esses são os efeitos instantâneos. Seus músculos vão ficar tão enrijecidos que vai doer tudo. Desestressar é rápido, mas desestressar porque os seus músculos voltarem para o lugar, porque é na tua mente, é na tua emoção. Mas o teu corpo é ferido, o teu corpo sente e o teu corpo não vai trabalhar na mesma velocidade que a sua emoção trabalhou. Então ele vai levar tempo para desestressar. Talvez você precise de medicamentos para pressão alta. Talvez você vai precisar até mesmo de um relaxante muscular. Você vai precisar se medicar por conta do estresse. E o crônico? E o estresse crônico? Qual é o efeito? Pressão alta, você pode ter um infarto, você pode ter um problema cerebral, você pode ter gerar uma ansiedade, uma depressão, tudo isso ligado ao estresse. Você pode ter dores crônicas, dores no corpo inteiro, dores que você não aguenta, porque dores já diz que dói, fere, machuca. Tudo devido ao estresse. Talvez você vai falar assim, problemas no estômago, olha, até constipação, até pressão de ventre. Você pode ter, como também diarreias, devido o estresse, ele desestabiliza o seu organismo. Ele mexe com o seu organismo. Aí talvez você vai falar assim pra mim, mas Verônica, no mundo que eu vivo hoje, com a casa que eu tenho, com os filhos, com o marido, com a esposa que eu tenho, não tem como não me estressar. Quem determina é você. Quem escolhe é você. Você já ouviu a frase, o que não tem remédio remediado está? Tem coisas que já aconteceu e você não vai conseguir evitar. E se estressar, não vai mudar o fato. Se estressar, não vai mudar o que aconteceu. Agora, ter sabedoria para lidar pode mudar a situação. Não vai anular o que aconteceu, mas pode consertar. Pode se tornar melhor. Então, às vezes, como eu falei, de uma cara da pessoa você já se estressa. De uma fila, porque a fila está demorando um atendimento, você já se estressa. Você estressa porque alguém esbarrou em você. Você se estressa porque alguém passou na sua frente. Você se estressa por qualquer coisa. Você se estressa porque o filho, não está obedecendo. Você se estressa porque você tem que falar 50 vezes. Eu sei o que é isso, gente. Eu sou mãe. 50 vezes para tomar banho. Então eu tento ao máximo não chegar no nível do estresse. Porque eu sei como que é o efeito dele no meu corpo. E eu não quero esse efeito. Eu não quero isso. Falar menos vai te evitar muito estresse. Porque às vezes você vai falar coisas que depois você vai ter que se consertar. Gerou já o estresse. Então falar menos, irá menos, vai cuidar do seu corpo. Vai cuidar da sua saúde. Vai cuidar da sua pressão, vai cuidar, para você não andar ansioso com uma depressão, para você não sentir dores no corpo, para você não ter problemas no estômago. Tudo isso, olha quanta coisa. E pode virar crônico. Pode virar algo crônico para sua vida. Algo que você não vai conseguir reverter. Então nós precisamos
analisar as coisas que acontecem no nosso dia a dia e ver se vale o nosso estresse. Se vale a perca da nossa saúde. Se vale realmente os efeitos que o estresse provoca no nosso corpo. Doutrinar a nossa mente, trazendo como que eu faço, né, para ter uma saúde, para evitar o estresse ou para desestressar, sabe? É fazer, talvez, para quem gosta, uma yoga, fazer uns exercícios de respiração, contemplar a natureza, contemplar a criação, parar um pouco para observar os pássaros, ouvir o barulho. Talvez você está tão estressado que até o canto do passarinho tá te irritando. Até o som da tua própria voz tá te irritando. Você precisa se cuidar. Você precisa se desestressar. Você precisa doutrinar sua mente e entender que nem tudo é o fim. Que nem tudo é contra você. Nem tudo é perseguição. Que mania de perseguição. Será que as pessoas de Satanás não estavam também preocupadas com outras almas que só perseguem você, que só perturba você, que só quer destruir? Você quer destruir a todos. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa mente. Senhor, me cura. Mas você está sendo tardio em falar? Tardio em se irar? Você está fazendo a sua parte? Você está se cuidando? Ou você está se estressando por coisa que, sabe, não vale a pena? Ai, porque meu filho sempre deixa a toalha em cima da cama. Será que vale a pena o seu estresse? Será que isso vale a pena a sua perca de saúde? Ou será que você não pode ir lá e tirar? Ou você não pode chegar com calma, chamar ele e falar, filho, e explicar o porquê. Porque a gente quer ser a mandona, mandar. Explica o porquê. Não seja pronto para ser. Seja tardio. Não normalize o seu estado de estresse. Ah, é normal, todo mundo se estressa. Tudo causa estresse. Não é normal. Tá acabando com o seu organismo. Ai, por que que tá desencadeando essa doença agora? É a idade? Agora a gente sabe que tem muita gente nova. Porque antigamente as pessoas mais novas eram mais leves, né? Mas não, agora elas são tão pesadas quanto. É um estresse, é uma cobrança. A internet, então, que mostra um mundo perfeito e que todo mundo tá desenvolvendo, todo mundo tá crescendo, todo mundo tá conquistando e você tá ficando lá atrás. Não é todo mundo que vai conquistar, não é todo mundo que vai ser bem sucedido de acordo com a sociedade, não é todo mundo que vai ganhar milhões. Só que aí quando você olha, parece que tá todo mundo fazendo e só você não. Mas quando você olha ao seu redor, você olha a realidade, vai olhar as estatísticas, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que a maioria não é destaque. Que o que é destaque é a minoria. Então você talvez está se enquadrando nesse lugar. Não é que você tem que ficar paralisado e não querer avançar. Mas você não precisa tanta cobrança que vai gerar tanto estresse. Perfeccionismo traz tanta cobrança que gera grande estresse. O não reconhecer que às vezes você erra e que você é falho te causa estresse. O conhecer que você não é super-heroína, super-herói, que dá conta de tudo, te causa estresse porque você tá lutando para ser a pessoa que você não é capaz de ser, porque você não é uma máquina. Embora eu goste de dizer que nosso corpo é uma máquina, funciona como uma máquina, precisa de manutenção. Mas até a máquina pifa. Tua máquina de lavar no pifa. Às vezes não sobrecarrega tanto a sua airfryer que a resistência queima. Se até as máquinas pifam, imagina aí você. Então precisamos cuidar da nossa mente para gerar saúde para o nosso corpo. Nós estamos caçando estresse até desnecessário. Coisas que não cabem a mim e a você, não pertencem a nós, a gente está se envolvendo no problema para trazer estresse à toa. A gente está numa fila de banco tranquila. Numa fila de mercado, que hoje em dia quase ninguém vai para fila de banco, né? Porque banco digital. Aí você tá ali, numa fila de mercado, de boa, tranquila. Uma pessoa reclamou da caixa, do atendimento. Tu já começou a entrar no rolo da conversa. E quando vê, você já tá estressado com ela. Ai, que moleza. Por quê? Você entrou no rolo do outro. Não seja um ponto de equilíbrio. Fala, não. Ela tá fazendo o papel dela, cada um tem sua agilidade, cada um tem seu tempo.
Nem todo mundo é ágil, gente. Tem gente que é da natureza ser mais devagar. E às vezes, para quem é ágil, também é muito cansativo. Tudo precisa de equilíbrio. Às vezes a pessoa não está no dia bom. Às vezes a pessoa saiu de casa e deixou um filho atípico em casa. Às vezes a pessoa saiu de casa, mas não tem que. É profissional. Você é boa assim? Você é bom assim? Para separar? Para conseguir separar as emoções? Porque a gente cobra aquilo que às vezes a gente não faz. Agora, se você é boa para fazer isso, então você está tendo um lugar de causa. Você tem até voz para cobrar. Mas se você não é esse tipo de pessoa, às vezes a pessoa está enlutada. Cara, a dor do luto destrói, fere. Mas ela tá ali fazendo porque ela tem que sobreviver, ela tem que trabalhar, ela tem que continuar. Ela tá viva. Então ela tá fazendo talvez ali o melhor dela. Só que o melhor dela talvez não tá te agradando. Ok, tudo bem. Vai contemplar, vai ver outras oportunidades, vai conhecer pessoas na fila, poder conversar. Que talvez você não tenha tempo em casa, não, vou conversar um pouco. A gente tá tão corrido. Um dos outros pontos, que eu vou deixar para um outro vídeo, é sobre checklist. Ai, todas as minhas metas, ok, mas o que você desfrutou enquanto você estava nessas suas metas? A gente vai falar isso depois. E aí? Sabe? Você consegue entender isso? Você consegue trazer isso para sua vida? Você consegue não ter um dia de paz, um dia que você não se estressou com nada e com ninguém? Talvez você fale assim, nem sei mais o que é viver um dia sem estresse. Talvez você vai falar para mim assim, eu nem sei mais o que é viver sem não estar estressado. E é uma pena, porque eu sei que isso não é bom para você. Talvez você tá com dores pelo seu corpo inteiro e você nem sabe que é causa do estresse. Talvez você ache que tá até com outra coisa, outro tipo de doença, e é o estresse. Seja mais leve. Se cobre menos do outro. Não dá tanta importância para coisas pequenas. Lavar a louça você tem que lavar todo dia. Graças a Deus que você tem louça, que você teve comida. Começa a ser mais grato. A pia do banheiro, que era uma coisa que me irritava, né? Molhada. Eu não gosto, mas o que eu faço? Eu me estresso? Eu cobro deles? Não. Que isso me incomoda, mas não incomoda eles. Então, se me incomoda, eu seco. Eu limpo. Então, a questão é também de não querer impor pro outro aquilo que não te agrada. Sabendo que, às vezes, para ele tá tudo bem. Então, o tempo que você vai levar que eu levo para secar a pia, eu aprendi isso com a Helena Tanuri. É segundos. Agora, se eu me estressar, o tempo, a horas, talvez o dia para me desestressar por conta daquilo vai ser muito maior. E os danos no meu corpo vai ser muito grande. Então, não vale a pena o meu estresse. Então, eu vou lá e faço. Entendeu? Entendeu? E eu espero realmente que você tenha entendido, tenha assimilado e venha colocar em prática tudo isso. Então, o efeito é o corpo adoecido. Então, pensa antes de se estressar. Reveja as coisas que você está se estressando. Reveja se realmente vale a pena, se você simplesmente só não está querendo tanto cobrar e exigir do outro. E acabando estressando o outro também com o seu estresse. Adoecendo o corpo do outro também por conta do seu estresse. Então, seja mais leve, sabe? Cuide melhor, medite mais, vai olhar os pássaros, vai ver a natureza, vai fazer yoga, respiração, vai orar. O melhor lugar para ter equilíbrio é na oração. O melhor lugar para ter equilíbrio é na oração. Então, vai orar. Vai orar, porque ali o Espírito Santo ele vai, né, trazendo um ponto de equilíbrio, vai nos acalmando, vai nos mostrando a proporção real das coisas, que às vezes a gente coloca como lá em cima, e na verdade não é isso tudo. Então, hoje, o meu conselho para você, seja tardio, em Irace. Não permita que o estresse domine o seu corpo. Não permita que o estresse ele adoeça e mate seu corpo aos poucos. Mas viva a vida que o Espírito Santo trouxe para você, que ele preparou para você. Seja leve, seja
aquela pessoa que as pessoas gostam de voltar e de estar e que você gosta de habitar. Então, esse é o meu conselho. Reveja a causa do seu estresse e vê se realmente vale os danos. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.